Nós começaremos pela válvula redutora de pressão. Essa válvula redutora é uma válvula redutora de pressão auto-operada. A sua função é fazer a redução de pressão em sistemas de vapor e também pode ser utilizada em sistemas de líquido e sistemas de ar comprimido ou outros gases também. A instalação dessa válvula é bastante simples. Ela tem um tubo de comando e alívio que vai comandar a operação dela e um tubo de equilíbrio que é instalado no piloto da válvula com uma tomada posterior, similar a uma válvula redutora de pressão para uso em amônia, que é o exemplo da ICS com o piloto CVC, por exemplo. Então, a instalação dessa válvula, a gente vai desenhar para vocês uma estação padrão, para que a gente possa observar juntos. Nós começamos a instalação sempre pelo separador de umidade com o purgador. Após o separador de umidade, nós teremos o bypass com a válvula globo, aeroglobo, que falaremos a seguir. Nós temos válvulas de bloqueio. Eu não vou desenhar as conexões, mas nós temos nipples, uniões, enfim. Válvula de bloqueio, filtro, a válvula redutora de pressão, uma segunda válvula de bloqueio e a tomada aqui para o bypass. Tanto na entrada quanto na saída, nós vamos instalar manômetros para fazer o controle visual dessa pressão, ou a inspeção, melhor dizendo, e a tomada de vapor dessa válvula será nesta mesma tomada. Então aqui nós temos uma estação redutora de pressão padrão, com a válvula redutora de pressão central, duas válvulas de bloqueio, uma antes e uma depois para fazer manutenção nessa válvula e trabalhar pelo bypass, e um filtro Y de tela que nós falaremos a seguir também. Na entrada, o vapor vai passar pelo separador de umidade e nas suas aletas o processo de expansão dele vai fazer com que haja um gotejamento. Esse gotejamento vai fazer com que o condensado escoe pela parte inferior do separador, retornando pela rede de retorno de condensado, como nós falamos anteriormente, e somente o vapor seco, somente o vapor na fase gasosa vai entrar aqui na nossa estação redutora. Passando pelo bypass fechado, ele vai manter pressurizada essa linha, seguindo para a válvula redutora. Na válvula redutora de pressão vai ser feita a modulação da pressão, então a pressão de entrada, vamos supor, de 10 bar, vai ser reduzida para 5 bar para alimentar ali equipamentos, enfim, sistemas, linhas, trocadores de calor, que a gente vai falar posteriormente também. Então, aqui uma estação padrão. Outros tipos de estação que podem ser montadas. Nós temos a estação em série. Então, como é que funciona uma estação de padrão em série? Uma estação de padrão em série é uma estação redutora de pressão que vai fazer uma redução em duas etapas. Então, quando é uma redução muito brusca de pressão, por exemplo, 10 para 1 bar, esse processo, se fosse feito só com uma válvula, ele pode ser feito, só que essa válvula vai trabalhar num regime crítico. Então, a gente faz esse processo em série. Nós fazemos esse processo, por exemplo, inicialmente com uma válvula, fazendo a redução de 10 para 5 ou 4, e a segunda válvula de 4 para 1 bar, tendo como produto final 1 bar de pressão reduzida de vapor no nosso processo. A estação em série, ela segue o mesmo fundamento da estação que eu desenhei anteriormente, ou ela pode ser feita com as duas válvulas, uma logo após a outra, ou duas estações. É indiferente, você pode fazer 2 quadros de válvulas separados, ou em um mesmo quadro você pode ter as duas válvulas. Então, por exemplo, você reduziria aqui de 10 para 4. Inclusive é importante lembrar que quando a gente reduz a pressão do vapor, ele naturalmente aumenta o seu volume. E dessa forma, a gente precisa aumentar a tubulação de saída da primeira válvula e trabalhar com uma válvula maior na saída dela, corretamente dimensionada, que por sua vez também vai aumentar a sua saída, trabalhando com uma válvula de bloqueio, enfim, uma tubulação de bitola maior.
Por exemplo, se essa válvula for de 1 polegada, possivelmente essa segunda válvula vai ser de 2 ou 2,5 e essa terceira válvula vai ser de 3 ou 4 polegadas, seguindo assim as boas práticas de velocidade e controle de vapor. Então essa seria uma estação em série, fazendo a redução em escala, como eu expliquei, por exemplo, reduzindo de 10 para 4 e de 4 para 1, mantendo as válvulas no seu melhor formato de uso e na sua melhor vida útil. Outro modelo de estação redutora de pressão é em paralelo. Estações redutoras de pressão em paralelo funcionam da seguinte forma. Você pode fazer uma aplicação aqui conhecida como split range. O split range ele vai fazer com que a válvula menor funcione quando o processo demanda uma menor carga de vapor, acionando a válvula de maior bitola somente quando for necessário. Por exemplo, nós temos uma graxaria com diversos digestores. Eventualmente, em algum momento do dia, esses digestores trabalham em carga máxima, então eles precisam ter uma entrega muito grande de vapor, eles têm um consumo muito grande de vapor, naturalmente precisam dessa entrega. Então, nós trabalhamos com duas válvulas e as duas válvulas vão estar ajustadas nas pressões corretas para que isso aconteça de forma automática, mecânica e automática. Então, uma das válvulas a válvula menor, ela vai fazer a primeira entrega de vapor, então ela vai fazer a primeira redução. A segunda válvula vai ser acionada mecanicamente através do controle por pressão quando a pressão cair e ela tiver a real necessidade de entrar assumindo aí o seu papel e injetando mais vapor nesse processo. Então aqui, por exemplo, nós teríamos uma válvula que é a válvula de serviço, a válvula que mais trabalha de 2,5 polegadas e uma válvula de 4 polegadas atuando somente quando fosse necessário. Então, em picos de consumo, nós teríamos a nossa estação redutora trabalhando de forma integral e quando esse consumo fosse reduzido, somente uma das válvulas trabalharia, dando muito mais eficiência para o processo e mantendo a válvula por muito mais tempo, aumentando a vida útil dela. Por quê? Porque se a válvula trabalha abaixo de 20% ou acima de 80% da sua capacidade, isso diminui muito a vida útil dela e ela vai apresentar falhas muito antes. Por quê? Entre 0 e 20%, a sede da válvula fica muito próxima ao seu assento. E esse vapor que passa por aqui, ele é conduzido a alta velocidade. Essa alta velocidade forma uma cavitação na sede. Essa cavitação faz com que a válvula comece a vazar antes do tempo, diminuindo a sua vida útil e aumentando o índice de manutenção das válvulas redutoras do seu processo. Por isso que o dimensionamento é tão importante. Na estação em paralelo, nós temos a entrada da mesma forma, com um separador de umidade. Aqui nós dividiríamos, através de um T, por exemplo, por 2, tanto uma quanto a outra com as suas respectivas válvulas de bloqueio e filtros. Aqui na saída também as válvulas de bloqueio e filtro, lembrando a saída sempre maior do que a entrada, claro, dimensionado, não chutado, né? Então a saída sempre maior do que a entrada, considerando a expansão do vapor que ocorre após a sua redução de pressão. Aqui nós teríamos a alimentação do processo, ainda com a possibilidade da instalação de uma válvula de segurança aqui na saída. Então, dependendo do tipo dos equipamentos, por exemplo, na entrada de graxarias, como eu comentei, é muito comum a instalação das válvulas de segurança para proteger esses digestores que têm as suas próprias válvulas de segurança, pois são vasos de pressão, usando como exemplo, ou autoclaves, enfim, qualquer outro equipamento, mas para fazer a proteção e evitar a abertura das válvulas de segurança do equipamento lá do processo, digestores nesse caso, como eu mencionei, as autoclaves, reatores, enfim, diversos equipamentos que utilizam o vapor como fluido de troca de aquecimento. Então nós falamos sobre uma estação padrão, uma estação em série e uma estação que utiliza as válvulas em paralelo. Nós vamos falar também posteriormente sobre a manutenção dos equipamentos, tanto das válvulas redutoras quanto de outros equipamentos.